Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Nós estamos com o pastor Tiago, pastor Marcos, presente conosco. Hoje nós vamos falar de um personagem chamado Benjamim. É um personagem muito conhecido de todos nós porque ele era um dos integrantes das 12 tribos de Israel, ou seja, os filhos de Jacó. O nome Benjamim significa filho da minha mão direita. O texto básico que nós vamos ler está em Gênesis, no capítulo 35, no versículo 18, que diz assim: E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Vejam que interessante, né? Já no nascimento de Benjamim, um fato que nos chama muito atenção, não é, pastores? Raquel iria dar o nome dele de Benoni, que significa filho da minha dor. Só que Jacó disse: não, o nome dele vai se chamar Benjamim, filho da minha mão direita. Pastor Marcos vai fazer uma colocação, acrescentar algo sobre o nascimento de Benjamim. Pastor Edilei, a paz do Senhor. Pai do Senhor. Pastor Tiago também, a paz do Senhor. Queremos estender essa saudação a você que está participando desse programa Personagens Bíblicos. Quando nós olhamos o nascimento de Benjamim, nós vemos que esse nascimento está muito ligado à experiência da igreja. Porque diz a Bíblia que Raquel, ela teve uma complicação no seu parto e ela veio a falecer. Só que antes de Raquel falecer, ela pediu que chamasse o nome do seu filho de Benoni. Mas houve ali uma intervenção da parte do pai Jacó. Jacó disse, conforme o pastor Edilei mencionou aqui no início, que aquela criança se chamaria Benjamim. Nós vemos aqui um contraste entre a morte e a vida, entre a tristeza da perda de Raquel com a alegria do nascimento do filho, Benjamim. Aqui, na verdade, estava profeticamente apontando para o nascimento da igreja, porque a igreja, ela nasceu, ela foi gerada pela dor e o sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Porque Jesus, ele foi ferido, ele foi pregado em uma cruz, então a cruz ela foi cruel. A cruz ela trouxe o seu peso para toda aquela situação que Jesus havia vivenciado ali na cruz. Mas a ressurreição dele foi para nós algo maravilhoso. Foi vida, né? Foi vida. Então era dor, mas quando Jesus ressuscita, ele nos dá vida. É a né? vida. Interessante a colocação que o pastor Marco fez ali, né? A intervenção do pai, né? A Raquel olhava e via só dor, né? Então ali ia caracterizar um momento que aquele menino ia carregar aquele nome para todo sempre, né? A gente até pode imaginar como isso não seria bom, né? Para Benjamim, né? Mas agora o pai, na intervenção que ele faz, ele muda todas as coisas, né? O nosso Pai Celestial, ele é maravilhoso, né? Nós vemos que o que caracterizou ali aquele nascimento não foi a dor da perda, mas a vida que aquela criança estava nascendo. Nós vamos ver mais à frente o que Benjamim representava ali para o povo de Israel. Então a igreja, ela não é caracterizada pela morte, mas pela vida que Jesus nos deu na sua ressurreição ao terceiro dia, né? Interessante é que a igreja ela não carrega marcas de sofrimento, né? A igreja ela é provada, a igreja ela passa por inúmeras situações na sua caminhada até chegar à vida eterna, no grande dia, mas o que evidencia a presença da igreja nesta terra é a vida, como o pastor Marcos colocou, a vida que é em Cristo Jesus, né? A nova vida que nós temos, é a experiência que nós temos, e isso é o destaque da igreja.
né? O destaque está na experiência, está na nova criatura que somos em Cristo Jesus e naquilo que o sacrifício do Senhor Jesus ele tem nos proporcionado a cada dia. É verdade. Essa mudança revela muita coisa, né, pastor Marcos? Essa mudança do nome de Benjamim nos mostra muita coisa que nós podemos aplicar, né, na nossa vida. O nome de Benjamim foi mudado por uma intervenção do pai. Interessante que Jacó fez com Benjamim a mesma coisa que o anjo fez com ele lá atrás, quando ele foi tocado pelo anjo. Em um dos nossos programas anteriores, até fica um adendo aqui para quem não assistiu, participe, assista, nós falamos um episódio sobre Jacó. Quando Jacó foi tocado pelo anjo, Teve seu nome mudado. teve seu nome mudado. Agora, o pai, Jacó, fez a mesma coisa com o filho. Ou seja, ele transmitiu uma herança que ele tinha recebido lá atrás. Ou seja, a igreja que um dia foi tocada pelo Senhor, fruto desse novo nascimento, hoje em Cristo Jesus nós temos uma nova identidade. Nosso Exatamente. nome foi mudado, né? E Deus não só mudou o nosso nome, né? Colocando aqui Benjamim, aqui, Benoni para Benjamim, mas ele também mudou a nossa história, nossa vida, nossa maneira de ser, nossa maneira de agir, né? O Senhor também fez essa mudança na nossa vida. Eis que faço nova, diz a Bíblia, né? Todas as coisas. Todas as coisas. Então há uma mudança na nossa vida. É o que está acontecendo aqui na vida desse menino, ainda já no nascimento. E é no nascimento justamente que Deus faz a mudança na nossa vida, né? É necessário nascer de novo, né? Foi isso que o Senhor Jesus disse para Nicodemos. Sim. Então nós precisamos nascer de novo, ou seja, uma mudança. Então Deus está fazendo uma mudança aqui na vida de E Benjamim. o interessante é que quando há um encontro genuíno com Deus, quando há de fato essa transformação, né, onde o Senhor determina essa mudança, o que ficou para trás não importa, né? Então aquela história de Benjamim, da dor, de sofrimento, Benoni, ele deixa de existir, isso já não importa mais e vive então uma nova história, né? E o Senhor ele tem feito isso com a igreja, tem feito com aqueles que têm chegado. Uma nova história, Deus ele tem escrito a cada dia, conforme a nossa entrega, conforme a nossa definição diante do altar do Senhor. É verdade. Benjamim se torna então patriarca, né? Da tribo de Israel, formando a tribo então de Benjamim. Houve um fato interessante que quando José, o irmão de Benjamim, né, está no Egito, ele faz um momento, acontece um momento onde ele se revela aos seus irmãos, mostrando que ele era José, quando todos ali pensavam que José tinha morrido. Na verdade, o Senhor tinha levado ele para o Egito, nós falamos até no outro episódio, e ele se tornou então o governador do Egito. E houve um momento em que eles sentam para participar de uma refeição, de um alimento, que o próprio José preparou ali para sua família. E agora a Bíblia diz que José, que é o irmão de Benjamim mais velho, né? É o filho de Raquel, ele dá uma porção maior para Benjamim. Diz a Bíblia, 5 porções maiores, né, para Benjamim com relação aos seus outros irmãos. Pastor Tiago vai fazer uma colocação a respeito dessa porção que Benjamim recebe do seu irmão José lá no Egito. Perfeito. Essa passagem ela transcorre no livro de Gênesis, capítulo 43, verso 34, na qual a palavra nos diz assim: Então lhes apresentou as porções que estavam diante dele, e a porção de Benjamim era 5 vezes mais do que a de qualquer deles. É interessante que, como apresentado no início, né, Benjamim, filho da minha destra ou filho da minha mão direita. A história de Benjamim, o contexto da vida de Benjamim vai além da genealogia de Jacó, né, porque ela transcende, ela ultrapassa. E quando nós observamos, quando José ele concede ali uma porção maior, né, 5 vezes mais, aponta justamente para a graça, para uma ação do Senhor, uma ação de comunhão, de restauração ali naquela ocasião.
E trazendo isso para as nossas vidas, né, para os nossos dias, nós observamos que a igreja ela vive debaixo da graça. A Exatamente. igreja ela vive um tempo da graça, um tempo de comunhão e um tempo de favor não merecido da parte do Senhor, né? E se não fosse o favor do Senhor, se não fosse a graça do Senhor, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos de pé. Então é o que nos sustenta as nossas vidas, né? Diante das nossas lutas, diante das nossas provas e aquilo que tem renovado as nossas forças. E foi justamente aquilo que Benjamim viveu. E isso contribuiu para que ele se tornasse uma nação, né? A tribo que leva o seu nome se tornasse uma nação forte, uma nação estabelecida, né? E tivesse um papel muito importante dentro ali dos patriarcas, dentro da história de Israel. Verdade. Interessante, pastor Tiago falando, veio-me à mente agora o seguinte: José, nós já falamos que naquilo que ele não peca, ele é tipo do Senhor Tipo do Jesus, Senhor. não é? Então ali há um momento em que José, ele ainda não tinha se revelado aos seus irmãos, eles não sabiam que ele era José, até então ele era o governador só para eles, né? E ele faz uma exigência para que quando eles voltassem ao Egito, eles só voltassem se trouxesse o irmão Benjamim, que era o irmão dele, porque ele queria ter um encontro com Benjamim. Então, quando nós aplicamos isso na nossa vida, se José, melhor dizendo, é tipo do Senhor Jesus e nós somos Benjamins, né? Aqueles que lutam, aqueles que nasceram na dor, aqueles que o Senhor mudou o nome, agora haverá um encontro. Nós também teremos um encontro com Jesus. E nós ansiamos por esse encontro. E E nesse olha como que a palavra é profética, né? Conforme os pastores falaram, José, naquilo que não pecou, é a figura de Jesus. E lá no livro de Romanos fala que nós fomos adotados com espírito de adoção, Adoção. pelo qual clamamos Abba, Abba, Pai. Pai. Então, em Jesus, nós agora fazemos parte desta família. Podemos dizer então que Jesus, ele é nosso irmão primogênito, além de ser o nosso Salvador, né? É verdade. Isso aí. Primogênito. Pastor Tiago ia colocar? O interessante é que essa porção, né, 5 vezes mais, uma porção dobrada, ela marca a vida de Benjamim, ela marca a história dele. Da mesma forma que a igreja ela é marcada com uma porção, porque a palavra fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então nós vemos uma porção abundante, né, que José, como tipo do Senhor ele, naquela ocasião, ele concede ao seu irmão Benjamim. E essa porção, a maior, Deus ele tem nos dado a cada dia. Somos merecedores? Não. Fazemos por merecer? Também não. Mas o Senhor ele tem olhado para nós, né, com graça, com favor e tem nos agraciado com essa porção. E o interessante é que a porção maior nós teremos no grande dia. É verdade. Pastor Marcos, apesar da tribo de Benjamim ser a menor, era uma tribo que era precisa de guerreiros, né? E era uma tribo valente e estratégica. Outro fato interessante é que o apóstolo Paulo, ele veio dessa tribo. O primeiro rei de Israel, chamado Saul, né? Desculpa, Saul, também veio da tribo de Benjamim. Mostrando assim que a tribo de Benjamim era uma tribo guerreira e fiel. O que nós podemos alcançar naquilo que é profético nesse aspecto? Interessante que nesses últimos dias nós estamos estudando sobre a igreja de Filadélfia. Sim. E lá fala que era uma igreja que tinha pouca força, mas era uma igreja que não negou o nome de Jesus. Então a tribo de Benjamim era, conforme foi dito, a menor tribo, mas era uma tribo que tinha a sua dependência, a sua força, ela vinha do Senhor. Tanto é verdade que o maior apóstolo da igreja era da tribo de Benjamim, que foi o apóstolo Paulo. Então a igreja fiel, ela não ela pode não ter uma grande representatividade perante o mundo, mas a nossa força, ela vem do Senhor. Somos pequenos, somos pobres e necessitados, como diz a palavra, mas o Senhor é aquele que cuida de nós, Porque abundou a graça, né? porque abundou a graça. Entendeu? Então a igreja, ela pode não ter muita força
matéria humana, Física, né? física, Isso, mas a nossa força, ela vem do Senhor. A palavra nos fala que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. é verdade. Juízes, no capítulo 20, no versículo 16, vai mostrar que Benjamim, tribo de Benjamim, eram especialistas no uso, isso é uma curiosidade, né? Eram especialistas no uso da funda. Diz a Bíblia que eles atiravam em um fio de cabelo e não erravam. Você vê a destreza e a precisão que eles tinham, né, esses guerreiros de Benjamim, que eles tinham para a batalha, né? Então, como o pastor Marco disse, né, era uma tribo pequena, a menor da tribo de Israel, mas era uma tribo valente, não é mesmo, Nós pastor? vemos essa expressão, não errava um fio de cabelo, né? Nós vemos que a revelação ela é precisa, né? A revelação ela atinge o alvo certo, porque Verdade. a revelação ela é uma direção do Espírito, é aquilo que está além da letra, né? O Espírito Santo ele não erra. O Espírito Santo não erra. Quando o Senhor está conosco, né, nós temos precisão, né? É interessante é que Saul era da tribo de Benjamim, mas quem derrubou o gigante Golias com uma funda Foi Davi, né? foi Davi. Então, quer dizer, o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul, diz a Bíblia. Então agora o Espírito de Deus estava com Davi. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, né? Exatamente. Então, o interessante é que não basta também nós sermos especialistas em alguma coisa, sermos muito bom em alguma coisa, né? Saul tinha tudo para acertar o gigante, mas ele não foi lá no campo de batalha a guerrear. Por quê? Porque o Senhor não estava mais com ele. Nós precisamos mesmo é que o Senhor esteja conosco. Na verdade, Edirlei e Tiago, quando nós olhamos a história da igreja, nós vemos que o Senhor nunca precisou de grandes homens para realizar a obra. Ele sempre capacita os necessitados para realizar o seu projeto. Basta um homem estar na dependência dele, conforme Davi, né? Homem segundo o coração de Deus. É Quando o verdade, homem se coloca nessa posição, a vitória ela vem, porque é o Senhor que vai à frente, né? verdade. Outra coisa interessante, pastor Tiago, é que Paulo, o apóstolo Paulo, né, um dos maiores evangelistas, apóstolos de Jesus Cristo, né, também é da tribo de Benjamim, ele era benjamita, né? Filipenses, no capítulo 3, no versículo 5, vai mostrar que Paulo era da tribo de Benjamim. Então, assim, quanta coisa boa nós estamos falando aqui. Uma coisa assim, uma tribo tão pequena, um menino que nasceu de uma dor, que a mãe ia colocar um nome, que filho da dor e o pai intervém, e agora aqui no Novo Testamento nós estamos vendo um dos maiores apóstolos que pregou para quase que o mundo todo na época, né? A Europa, e ali ele é da tribo de Benjamim. É por isso que a gente coloca que todo o contexto que envolve a história de Benjamim vai além da genealogia de Jacó, Verdade, porque toma proporções que vão muito mais além do que aquilo que nós podíamos imaginar vendo uma passagem específica da palavra, né? Quando nós pegamos a amplitude da palavra, que ela é inerrante, que ela, colocamos sempre, ela é inequívoca, né? Nos mostra a grandiosidade, né, de que viveu Benjamim e os resultados que geraram lá na frente. é verdade. E aí nós vamos ver na palavra, né? Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir As fortes. as fortes, né? Benjamim tão pequeno, e agora nós estamos vendo aqui a proporção que tomou essa tribo, né? A você que está nos assistindo, às vezes você pode estar se sentindo pequeno, né? Muitas vezes nós nos sentimos assim, mas hoje temos a aprender com a tribo de Benjamim, né? O Senhor é aquele que nos fortalece, é aquele que nos faz ser vencedores e é aquele que pode mudar a nossa história. Esse é o nosso programa Personagens Bíblicos. Hoje nós falamos do personagem Benjamim. Nós encerramos assim o nosso programa. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Agradecemos a presença dos pastores aqui presentes. Pedimos que você compartilhe o nosso conteúdo. A todos a paz do Senhor Jesus.